Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontramos a graça para ajudar em um momento oportuno. Hebreus 4, do verso 14 até o 16. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, neste primeiro Deus, Pai, para nos entregarmos em espírito e em verdade, para adorarmos o Teu santo e bendito nome. Pai, não tenho palavras para descrever tamanho amor, tamanho bondade. Obrigada, Senhor, por ser o nosso sumo, nosso grande sumo sacerdote. Nós temos um advogado, um mediador, um intercessor e um juiz justo. Te louvamos, Pai. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações nessa manhã, Pai. Eis-me aqui para ser a boca Tua, Pai. Que não seja Cesiane a falar, mas que seja o Teu Santo e bom Espírito. Te louvo, te exalto, te bendigo, hoje e sempre. Eu fiz a minha escolha, sou de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu estou assim, radiante de felicidade. Nós temos a nossa sala todos os dias às 5 da manhã. Mas ontem a nossa sala foi de 5 às 9. Nós entramos em oração pelo pequeno Joshua. E ontem, enquanto estávamos ainda nas 24 horas orando por ele, a mãe dele mandou um vídeo mostrando ele mexendo o bracinho. Eu fico tão encantada com o nosso Deus, com o nosso mediador, porque as nossas orações sobem como incenso de aroma suave, porque temos Cristo ali no santuário celestial, intercedendo, abrindo caminho. Isso é tremendo. Sabe, o mal, ele precisava ser extirpado. Era uma tipologia do que vai acontecer, porque ele vai ser eliminado para sempre. Então, um bode, eu não tive como hoje entrar em tabernáculos, eu preciso fazer um resumo para fechar a expiação. Então, um bode morria pelo santuário e pelo povo. Depois a culpa era removida. Depois que aquela culpa era removida, quando acontecia ali a expiação, quer dizer remover a culpa. Isso significa expiação. Então Azazel era enviado como aquele que é o causador. A última instância de Satanás é que ele é o causador. Lá em Apocalipse 12 diz que foi expulso o grande dragão, o acusador dos seus irmãos. E aí ele entra representando aquele que causa a origem do pecado, em contraste com quem morre para tirar a culpa do pecador, para nos tornar justos diante de Deus. Então um morria representando Jesus, que tira a nossa culpa, e o outro era o causador. Então o dia da expiação era o pecado sendo eliminado, era prefigurando o que Cristo vai fazer, o que Cristo está fazendo, o que Ele vai fazer
é eliminar o maligno logo, logo. Mas o que ele está fazendo é purificando, é eliminando os pecados do céu, limpando, purificando, tirando. Isso é muito, muito lindo. Então vinham 2 bodes, tirava a sorte entre eles. Então, da casa daquele povo, eles tiravam o fermento, eles faziam as pazes, eles confessavam os pecados. É o que nós temos que fazer hoje. O sumo sacerdote era um mediador e ele iria entrar na presença de Deus. Se alguém tivesse pecado, que tivesse lá fora, naquele dia ele seria morto. Agora, nós estamos vivendo o cenário profético do dia da expiação, do dia do Yom Kippur. Purificação celestial. Aquele povo hebreu era a tipologia da verdadeira, do que está acontecendo agora. Eles eram sombra do que viria. Em 22 de outubro de 1844, sabe que dia era esse? Exatamente o dia 10 do 7º mês. Se você pegar o calendário do ano de 1844, você vai ver que 22 de outubro dá numa terça-feira. E quando você vai para o calendário judaico, é exatamente dia 10 do 7º mês. Louvado e exaltado seja Deus. Em Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Ele vai sair do santuário. E ele vai sair do santuário para a sua volta. Igual acontecia no santuário terrestre. Quando o sacerdote saía, o povo olhava e entendia que havia sido o quê? Justificado. Soltava então Azazel no deserto. Queridos, Cristo, Ele está nos purificando. Esse é o tempo onde Ele está purificando todos aqueles que permitem. A obra de Cristo, ela foi prefigurada em todo o sistema do santuário terrestre. Tudo o que acontecia lá apontava para o ministério de Cristo. A ovelha que morria apontava para o Calvário, para a morte de Cristo. O sacerdote que recebia o pecador para que ele obtivesse o perdão representava o sacerdócio de Cristo que nos recebe como advogado. O sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, fazia juízo, representava o ministério de Cristo como sumo sacerdote. E aí nós entendemos que ele sempre foi sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque no ano 31, quando Jesus morreu, ele foi assunto ao céu para fazer ali no santuário. Ele começa a sua obra de mediação. No santo, ele não era ainda sumo sacerdote, e sim sacerdote. Agora no dia 10 do 7º mês de 1844, 22 de outubro, ele entra para o Santíssimo, para ser sumo sacerdote. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O seu pecado, o meu pecado, eles são perdoados. Mas os registros precisam ser purificados lá no céu. Porque esse registro, se ele não for resolvido, nós não somos declarados justos e salvos. É por isso que precisamos de um advogado. Porque o meu pecado está lá agora. E quando o meu nome passar, Cristo é o meu advogado. E esse registro é apagado. Que lindo! Então apagar o registro é a purificação do santuário celestial. E sabe o que existe de mais belo em tudo isso? Sabe? Você lembra quando o profeta Ezequiel e Isaías falam a respeito de que Lúcifer, ele era o quê? Ele era um anjo.
E ele era um querubim da guarda ungido. Ele estava dentro do Santíssimo. Então o pecado, ele originou no coração de um anjo que estava ali, guardando a lei de Deus. Tudo se originou no santuário. E tudo precisa ser resolvido no santuário. É dentro do santuário que o pecado será o quê? Extirpado, será resolvido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amanhã nós terminaremos o resumo das festas. Estudaremos tabernáculos e vamos continuar, porque nós vamos estudar o êxodo de Israel, o êxodo de Cristo, o êxodo da igreja, o êxodo do crente e o êxodo de Jesus dentro do santuário.